Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 9. Livro do profeta Isaías, Antigo Testamento, capítulo 9. Esse é um texto muito conhecido de todos nós. É uma profecia sobre o nascimento de Jesus, sobre o Natal, que foi profetizada por Isaías centenas de anos antes de Jesus. E é um texto muito famoso que foi reutilizado pelos próprios evangelistas para falar sobre o nascimento de Jesus. Isaías capítulo 9, o texto diz o seguinte, eu lerei na versão Nova Almeida atualizada, tá joia? Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Preste atenção nessa palavra escuridão. A terra estava aflita, mas Deus está prometendo, essa escuridão não continuará. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Vou repetir esse versículo. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exulta quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda a roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, aqui está a sua palavra. Fale conosco nesta noite. Enche os nossos corações com essa luz que resplandeceu. Pedimos que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. Quando nós chegamos no Natal, um dos indícios que nós estamos chegando no Natal são as luzes. Luzes de Natal por todos os lados. Chega já o final do mês de novembro, nós começamos a ver as luzes surgindo pela cidade. Quem passou agora de carro em frente à praça aqui, a Praça Ari Coelho, ela está toda iluminada, bonito. Eu não passei ainda na cidade de Natal, não sei se está iluminado lá, não deu tempo. Semana foi muito corrida, qualquer coisa depois do culto vou dar uma volta lá para ver se está iluminado. Mas é muito legal ver que quando nós chegamos no Natal a cidade se ilumina. Luzes por todos os lados. Essas luzes, elas são muito mais do que apenas lâmpadas. Essas luzes são simbólicas, porque o Natal é justamente o cumprimento da profecia de Isaías, de que no meio da escuridão uma luz brilhou, uma luz resplandeceu. A tradição de luzes de Natal, ela faz muito sentido, porque começou principalmente na Europa, onde no Natal, nessa época do ano, é muito escuro, o inverno muito rigoroso. Então as luzes para iluminar, elas são simbólicas, elas possuem um significado muito especial. Um significado de que uma luz chegou, uma luz para nos iluminar. Uma luz brilhou. E eu amo o Natal do fundo do meu coração. É uma das épocas assim incríveis. Todos os anos, quando chega no dia 1º de dezembro, eu já começo a me preparar para o Natal, num período do calendário que os cristãos históricos chamam de Advento, período do Advento.
um período litúrgico. E sempre que chega o 1º de dezembro, eu começo a preparar o meu coração para o Natal. Os meus devocionais seguem esse calendário, são preparativos para a celebração de que Jesus nasceu no meio de nós. Eu releio livros e materiais sobre isso. Inclusive, um dos livros que eu reli é um pequeno livreto do pastor Tim Keller chamado O Natal Escondido, que inclusive me inspirou para a pregação de hoje. Essa palavra de hoje eu recomendo muito. É um período do ano muito especial, até porque o Natal é um dos únicos feriados cristãos que é muito bem recebido por toda a nossa cultura. Todo mundo se prepara para o Natal. As pessoas e as famílias estão mais propensas a serem generosas, a ficarem reflexivas, a pensarem sobre esse dia. Por mais que o significado real do Natal esteja cada vez mais ficando de lado, tentando ser substituído por outras mensagens, como eu vou mencionar aqui, graças a Deus, Jesus ainda não desapareceu por completo do Natal. Inclusive no meio secular. É um período do ano propício, inclusive, ao evangelismo, a fazer as pessoas refletirem o significado de suas vidas. E Jesus, graças a Deus, insiste em aparecer no Natal. Satanás não conseguiu impedir o nascimento de Jesus, mas ele tem trabalhado muito para que Jesus desapareça do Natal. Ele trabalha firmemente para que isso aconteça, mas graças a Deus ele ainda está lá. Nas músicas, nas propagandas, essa semana nós fomos fazer compra, minha esposa e eu, nós fomos fazer compra no Forte Atacadista, e lá estava tocando músicas natalinas sobre Jesus. Que coisa linda ver como Jesus realmente tem um acesso ao coração das pessoas nessa época do Natal. Eu fico imaginando uma pessoa que seja antirreligiosa, leva seu filho no shopping e começa a tocar uma música de Natal e a criança pergunta: papai, quem é Jesus? Por que ele morre para que nasçamos? Né? Tomara que elas perguntem isso. Mas graças a Deus Jesus não desapareceu por completo no Natal, mas isso tem acontecido. E esse texto de Isaías nos lembra por que a cidade fica toda iluminada. Por que nós colocamos luzes nas árvores de Natal, nas janelas de casa? Por que a gente se ilumina completamente? Isso tem um significado muito especial. E eu quero trazer essa reflexão nessa noite por meio desse texto. 3 coisas principais que nós vemos por meio desse texto. A primeira delas é que antes de nós entendermos o significado da luz, nós precisamos entender o que significa a escuridão e o que é as trevas. E na verdade, nós só conseguiremos entender o real significado do Natal quando antes nós entendermos o real significado da escuridão. É interessante que esse texto do profeta Isaías foi escrito centenas de anos antes de Cristo, num período muito conturbado da história de Judá e de Israel. Quem lembra da história do Antigo Testamento, quem já assistiu o nosso panorama do Antigo Testamento na Escola do Discípulo, lembram que o reino de Israel se dividiu em 2, Judá e Israel. E o período da história é muito conturbado, em que Judá estava com guerra com Israel, era um problemão. E aí o profeta Isaías profetiza ao rei Acás, dizendo: olha, você não precisa ficar preocupado, porque Deus mesmo salvará Israel. E ele faz aquela famosa profecia no capítulo 8, de que a virgem ficará grávida, ou a jovem ficará grávida. Realmente a palavra hebraica ali não é virgem, é jovem. A jovem ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel. Era uma profecia para o rei Acás, dizendo: olha, antes que essa mulher engravide, antes que uma criança chegue aos 13 anos de idade, essa situação já vai estar resolvida. Mas o rei Acás resolveu não seguir esses conselhos. O rei Acás resolveu confiar talvez nas forças dos seus próprios braços, e o reino de Judá entrou num profundo período de escuridão. E a escuridão aqui significa realmente a escuridão de problema, de injustiça, de maldade, de sofrimento. E não é diferente do nosso mundo hoje. O nosso mundo está em trevas. O nosso mundo está em escuridão. Basta você ligar o noticiário. Você verá que o nosso mundo vive em escuridão. E o profeta Isaías, trazendo uma mensagem de Deus, profetiza ao reino de Judá dizendo: esse povo que está em trevas verá uma grande luz. Uma luz surgirá. Mas esse é o primeiro princípio que nós aprendemos. O verdadeiro sentido do Natal é que nós estamos em trevas.
é que o mundo está em trevas. E nós jamais entenderemos o que o Natal significa se nós não entendermos que o mundo está em trevas. É interessante que quando o profeta Isaías fala sobre esse texto, se você voltar um capítulo, no capítulo 8, ele vai condenar o povo de Judá, dizendo o seguinte: olha, quando disserem a vocês, consultem os médiuns, os adivinhos que sussurram e murmuram, será que o povo não deveria consultar a Deus? A favor dos vivos consultarão os mortos, a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. O que estava acontecendo? O povo de Judá não estava confiando no Senhor, e eles estavam consultando médiuns, estavam consultando falsos deuses, estavam consultando outras pessoas para tentar encontrar uma luz. Era como se eles dissessem: nós sabemos que estamos em escuridão, nós sabemos que estamos em trevas, só que vamos consultar aqui o que nós temos, os nossos recursos para sair dessa escuridão. Eles consultavam a sua sabedoria, os seus médiuns, os seus sábios. Era como se aquele povo estivesse dizendo: nós realmente estamos em trevas, só que a gente dá conta de resolver. A gente não precisa de Deus para sair da escuridão, nós damos conta de resolver os nossos próprios problemas, se a gente encontrar a nossa própria sabedoria. E Isaías profetiza dizendo que não. E é interessante que não é muito diferente do Natal hoje em dia. Você provavelmente já ouviu em muitos lugares que o verdadeiro sentido do Natal é que nós precisamos amar, e que o amor prevalecerá, e as pessoas ficarão juntas umas com as outras. Você já perceberam alguma coisa nesse sentido? Que o sentido do Natal é amar uns aos outros. O que significa? Que nós temos condições de encontrar uma luz. Nesse Natal agora, semana passada eu vi a propaganda de uma grande empresa na sua campanha de Natal. É interessante que chega o final do ano, grandes marcas fazem as suas campanhas de Natal, suas propagandas de Natal. E uma dessas propagandas, eles compuseram uma música, e é interessante que a letra dessa música diz o seguinte: olha, a paz que nós queremos ter, a gente pode ter se a gente ficar juntinhos. Amar como nunca amamos antes, viver o melhor momento e escrever uma nova história de amar. É interessante porque há um fundo de verdade nessa música e nessa afirmação. Porque realmente nós precisamos amar, nós realmente precisamos ficar juntos. Esse é o mandamento do nosso Senhor Jesus. Mas a mensagem que nós recebemos por aí é que o significado do Natal é que se a gente amar, se a gente ficar juntinho, se a gente tiver respeito pelas pessoas, nós vamos encontrar luz. Nós vamos resolver o problema da humanidade. Se nós dependermos dos nossos recursos humanos, se nós podemos vencer pelos nossos próprios esforços, nós podemos vencer a escuridão, gente. Vamos dar as mãos aqui que a gente consegue. Esse é o sentido do Natal. Inclusive, um grande banco, na campanha de Natal do ano passado, se eu não me engano, disse que o significado do Natal era a palavra respeito, lembram? Que se nós nos respeitarmos, nós vamos encontrar luz. O que eles estão dizendo é o seguinte: olha, nós não precisamos de Deus. Nós somos capazes de resolver o problema do mundo. Nós somos capazes de encontrar a nossa própria luz dentro de nós. Existe uma luz dentro de nós. A paz que nós queremos ter, nós podemos encontrar dentro de nós. Esse mundo de união e paz. Será mesmo? Será que nós somos capazes de encontrar uma luz, um mundo melhor, de acordo com os nossos esforços? Se a gente simplesmente amar uns aos outros, amor vem de Deus, mas o amor não é Deus. Nós não podemos simplesmente transformar o amor em Deus. Porque, na verdade, nós já vimos na história que os nossos próprios esforços, a nossa ciência, a nossa sabedoria, a nossa filosofia, só deixou o mundo mais escuro ainda. Nós somos capazes de produzir bombas nucleares, nós somos capazes de produzir grandes guerras, holocausto. Na verdade, o ser humano, com o seu próprio esforço físico, não é capaz de encontrar uma luz. Na verdade, quando nós dependemos das forças dos nossos próprios braços, nós estamos entrando numa escuridão maior ainda. Eu entendo essas propagandas, existe uma boa intenção nisso, mas há uma mensagem equivocada, que nós aprendemos que na verdade é impossível encontrar uma luz sozinho, por nós mesmos, com o nosso esforço. Nós estamos numas trevas, nós estamos vivendo trevas tão densas, que nós não podemos dar um jeito no nosso pecado.
Nesse sentido, o cristianismo não concorda com esses otimistas que dizem que nós podemos encontrar um mundo melhor se nós andarmos juntos. Não, na verdade, a mensagem do Natal é que as coisas vão mesmo muito mal, de mal a pior, e nós não temos como curar a nós mesmos, e nós não temos como salvar a nós mesmos. Contudo, há esperança. Contudo, há esperança. E aí nós vemos o profeta Isaías dizendo que aos que viviam na região de sombra, aos que viviam na escuridão, resplandeceu-lhes uma luz. É interessante, veja, a Bíblia não diz que essa luz brotou no mundo. Essa luz não veio de nós. Não foi o povo de Israel que acendeu uma luz. Essa luz não brotou do nosso meio. Essa luz resplandeceu. Ela veio de fora. E na verdade, nós não podemos encontrar uma luz. A luz veio de fora. Ela nos foi dada. Uma luz brilhou. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós descobrimos que essa luz é Jesus Cristo de Nazaré, que nasceu em Belém. Como diz o Evangelho de João no capítulo 1, que a vida estava nele, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, as trevas não prevalecem contra ela. Ou o próprio Jesus quando afirmou no capítulo 8 do Evangelho de João, dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Hoje nós infelizmente experimentamos no mundo uma morte espiritual, uma escuridão nos nossos vícios, nos nossos desejos, nos nossos sonhos, mas Jesus nos foi enviado como uma luz. E essa luz nos foi dada, e nós precisamos desesperadamente dessa luz que nos dê direção. Porque é isso que a luz faz. A luz revela a verdade. Você já tentou dirigir um carro na escuridão da noite com o farol apagado? Espero que não. Provavelmente você vai se dar muito mal se você fizer isso. Ou a primeira coisa que você faz quando chega num quarto escuro é acender a luz. Porque a luz nos revela a verdade. A luz nos mostra qual é a nossa situação, onde nós estamos e para onde nós devemos ir. E quando a Bíblia usa essa metáfora da luz, dizendo que Jesus é luz, é justamente porque Ele revela essa verdade. Ele revela quem nós somos, revela onde nós estamos, revela o nosso pecado e a nossa escuridão e para onde nós devemos ir. A luz revela a verdade, a luz traz beleza. E a boa notícia do Evangelho, e a boa notícia do Natal, é que essa luz brilhou. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Essa luz brilhou e essa luz vem de Deus e apenas Deus pode nos trazer essa luz. Nós não podemos encontrar essa luz por nós mesmos. Essa luz nos foi enviada. E como essa luz nos foi enviada? De onde veio essa luz? O texto nos diz claramente de onde vem essa luz. Uma luz brilhou, por quê? Por que a luz brilhou? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aquele bebê que nasceu em Belém é a luz do mundo. É a luz dos homens que nos foi enviada. E é interessante que esses termos que são usados aqui, Maravilhoso Conselheiro, vou falar sobre isso daqui a pouco, mas eu quero falar antes sobre Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esses títulos não são títulos de um ser humano. Jesus Cristo nasceu como um bebê, Ele é 100% e verdadeiramente homem, ser humano. Só que Ele é muito mais do que isso. E para além disso, porque esses títulos aqui, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, esses títulos não são títulos de um ser humano, esses títulos são títulos de Deus. E essa é a mensagem do Natal. Deus desceu e se encarnou e viveu entre nós. Deus nasceu do ventre de Maria. Deus habitou no meio de nós. Isso é surpreendente, isso é um milagre, meus irmãos. No Natal nós não celebramos simplesmente um aniversário de Jesus. Eu lembro quando eu era criança, né? Eu acordava no Natal, me ajoelhava e cantava parabéns para Jesus. Parabéns, Jesus, feliz aniversário.
Só que o Natal não é o aniversário de Jesus, até porque a gente nem sabe que dias Jesus nasceu de fato. O 25 de dezembro é uma data que a igreja escolheu para celebrar o nascimento de Jesus. É até pouco provável que tenha sido em dezembro, porque se os pastores estavam no campo cuidando das ovelhas, como a gente vê na Bíblia, não seria num mês tão frio como dezembro. Enfim, Jesus não precisa comemorar aniversário, porque Ele é eterno, Ele estava com o Pai desde a eternidade. O Natal não é simplesmente o aniversário de Jesus, o Natal é a celebração do milagre de que Deus se encarnou, de que Deus desceu, de que Ele veio nos resgatar, de que Ele amou o mundo de tal maneira, Ele amou você de tal maneira que veio para que você pudesse ter vida e vida eterna. Ele é Deus, não só Deus, como Deus forte, Pai eterno, Criador de todas as coisas. E é interessante porque se Jesus é Deus, como a Bíblia diz que é, e como Ele mesmo declara que é, quem está acompanhando a nossa exposição da Escola do Discípulo do Evangelho de João já viu muito sobre isso. O próprio Jesus se autoproclama Deus quando Ele diz eu sou. Se Jesus é Deus, então o Natal não é para o menino Jesus simplesmente inspirar você a ser uma pessoa melhor. Quando as pessoas se encontravam com Jesus, elas não diziam, poxa, Jesus é tão legal, Ele me inspira a ser melhor. Não, se Jesus é Deus, ou nós o rejeitamos, ou você dobra o seu joelho diante dEle e reconhece que Ele é Deus da sua vida. E o obedeça completamente. Mas além disso, como eu disse antes, diz que Ele é maravilhoso conselheiro. Interessante que Jesus é colocado aqui como um conselheiro. Como é bom receber conselhos, né? Bons conselhos. Infelizmente tem muito maus conselhos por aí hoje. Mas como é bom receber conselhos. Só que Jesus não é um conselheiro qualquer. Porque se Deus de fato habitou no meio de nós, como ser humano, perfeitamente Deus e perfeitamente humano, isso significa que Jesus realmente sofreu. Jesus realmente morreu numa cruz. Jesus realmente passou pelas piores tentações possíveis. Isso quer dizer que Jesus, Ele nos abraça e diz, eu sei o que você está passando. Ele é realmente um maravilhoso conselheiro. Ele é aquele que nos abraça e diz, eu sofri com você, eu sofri por você, e eu sei exatamente o que você está passando. Não há consolo maior do que estar nos braços de Jesus quando nós estamos passando por um grande sofrimento e por uma grande dor. Ele não é só um conselheiro, como Ele é maravilhoso. Ele é lindo, Ele é belo, Ele é apaixonante. É essa luz que nós recebemos no Natal. É essa luz que veio ao mundo e morreu numa cruz e nos salvou, pagou a nossa dívida, perdoou os nossos pecados, nos transformou, nos deu o Espírito Santo, nos regenerou por completo, nos deu uma nova vida. Essa luz que foi nos dada é um presente. Mas é um presente que precisa ser recebido. Então veja bem, nesse texto nós vemos que nós estamos em escuridão, mas uma luz brilhou. Só que essa luz precisa ser recebida. É interessante que no texto diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho, qual que é a palavra? Ele nos foi dado, ele se nos deu. Dar é um presente. Ele não foi comprado, ele não foi merecido, nós não nos esforçamos para merecer. A luz de Jesus é um presente imerecido. É um presente que nos foi dado. É um presente que nós não merecemos e não podemos fazer nada para merecer. Interessante que no texto que nós lemos, diz o seguinte, no versículo 5, perdão. No versículo 5 diz o seguinte, porque toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda a roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto para o fogo. Olha que interessante, Isaías está falando o seguinte, sabe a bota do guerreiro, a armadura, a gente pode falar armadura, espada, as coisas que nós usamos para batalhar, essas coisas já não são mais necessárias, são jogadas no fogo, vai servir de pasto para o fogo, porque nós não precisamos mais batalhar, alguém batalhou por nós, alguém venceu por nós. Por isso que essa luz nos foi dada de presente, é graça imerecida, mas é um presente difícil de ser recebido.
Por que eu digo que é um presente difícil de ser recebido? Existem alguns presentes que são difíceis de ser recebidos. Por exemplo, teve um aniversário meu que eu recebi de presente uma roupa de academia. Fala a Deus, verdade. Mas para receber um presente desse, eu preciso reconhecer, né? É difícil a gente às vezes reconhecer, é verdade, eu preciso. Ou talvez você está passando por uma dificuldade financeira muito grande e alguém chega para você e lhe dá um presente financeiro expressivo. Esse talvez seja um presente difícil de ser recebido, porque para receber esse presente você vai ter que engolir o orgulho e reconhecer que precisa de ajuda. Existem presentes que são difíceis de serem recebidos porque mexem com o nosso orgulho. E nesse sentido, a luz de Jesus é um presente que nos foi dado, mas é um presente difícil de ser recebido. Por quê? Porque para receber essa luz, nós precisamos primeiramente reconhecer que estamos em trevas. Precisamos reconhecer que somos pecadores e estamos afastados de Jesus. Precisamos nos humilhar e nos arrepender. Mas aí quando nós recebemos esse presente e passamos por essa fase de orgulho, aí nós entendemos que realmente é o melhor presente que nós poderíamos receber. Esse é um sentido do Natal, que nós estamos tão perdidos, tão incapazes de salvar a nós mesmos, que nada além da morte do Filho do próprio Deus poderia nos salvar. E esse é um presente difícil de ser recebido, mas é um presente maravilhoso. Nós precisamos primeiro admitir que somos pecadores. Precisamos abrir mão do controle da nossa vida. Precisamos abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Mas meus irmãos, eu te garanto que esse é o presente mais precioso e mais maravilhoso que você vai ganhar. A luz de Jesus que ilumina a nossa escuridão. A grandiosidade de Jesus é vista quando o próprio Jesus abriu mão de muita coisa e se humilhou. E se humilhou até a morte e morte de cruz. Como diz Filipenses, por amor a mim e por amor a você. Não há nada que você precise abrir mão que Jesus não tenha feito primeiro por você. Não há nada que você precise abrir mão que Jesus já não tenha feito primeiro por você. Esse presente é maravilhoso. C.S. Lewis, ele fala sobre a vinda de Jesus, sobre a encarnação de Jesus. Tem uma citação muito legal dele. C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, crítico literário, um autor fantástico. Ele escreveu um pequeno texto aqui que eu gostaria de ler, então preste atenção. Ele fala sobre a encarnação, que é Jesus nascendo. Ele diz: na encarnação, enxergamos um novo princípio-chave. O poder do Altíssimo, à medida que Ele é de fato Altíssimo, de descer. O poder do maior incluir o menor. Em toda parte o grande se insere no pequeno. E o poder de fazê-lo é quase o teste de sua grandeza. Na história cristã, Deus desce. Das alturas do ser absoluto, Ele desce para o tempo e o espaço, para a humanidade. Desce para tornar a subir e trazer consigo o mundo inteiro em ruínas, das ruínas. Desce para tomar o que é seu. Pode-se pensar no mergulhador. Primeiro reduzido à nudez, depois olhando rápido para o lado em pleno salto, então desaparecendo no mergulho, sumindo, projetando-se pela água verde, quente, até a água escura e fria, atravessando a pressão crescente até a região semelhante à morte do limo, da lama, da velha decomposição, até subir outra vez, de volta à cor, à luz, os pulmões quase estourando, até de repente irromper mais uma vez pela superfície, tendo nas mãos o objeto precioso e gotejante que desceu para recuperar. Essa é a imagem que Ele nos traz do que Jesus Cristo fez, de ter descido à profundeza das trevas, para trazer de volta o mundo consigo resgatado. Essa é a luz que nós recebemos no Natal. Esse é o presente de Natal que você precisa receber hoje. Que você precisa receber hoje. O texto termina dizendo, no versículo 7, e Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim. Diga, paz sem fim. E haverá paz sem fim sobre o trono de Davi
e sobre o seu reino, para o estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. A luz de Jesus nos traz paz sem fim. Paz sem fim.